Bem, vamos falar um pouco sobre a questão da esterilidade e fertilidade. Muita gente tem confundido isto. A esterilidade é a impossibilidade em produzir gametas sexuais femininos, no caso o óvulo, incapacidade de conceber ou gerar filhos. Quer dizer, alguém estéril tem incapacidade, não consegue gerar filho. Já a esterilidade no homem tem a ver com as questões anatômicas e fisiológicas e não só. Para a mulher, para além das questões anatômicas e fisiológicas, também tem outros elementos, como a endometriose, DST e não só. A esterilidade também é a impossibilidade de uma gravidez natural. Já a infertilidade é o resultado de distúrbios dos órgãos reprodutores, no caso os gametas, ou ainda da fecundação. Também podemos entender como dificuldade de engravidar por meio natural após 1 ano, 12 meses de relações sexuais regulares de forma desprotegidas. Vamos perceber sobre as causas da infertilidade. Para os homens, tem ligado a questões de problemas a nível do espermatozoide. Para as mulheres, problema a nível dos trompas de falópios, anomalia nas pelvis, problemas no muco cervical, fatores não identificados. Vamos então para as causas da esterilidade. Alterações para os homens dos testiculares, obstruções nos dutos, patologia nas próstatas ou câncer, infecções como se pode vírus da cachumba, estamos a falar alterações na ejaculação, ereção, tumores no sistema nervoso central, alterações no esperma, leucemia, diabetes, tumores retroperitônio no caso, né? Para as mulheres, menopausa precoce, disfunções hormonais, endometriose, DST, que são doenças sexualmente transmissíveis, modificação das células que revestem o útero, obstrução, lesões das trompas de falópios, câncer, anomalias uterinas, cervicais, problemas ovulatórios, diabetes, depressão, doenças que impedem também o crescimento do... Bem, após isso também é fundamental que falemos um pouco, possamos falar então um pouco sobre a questão da fecundação. A fecundação que resulta numa gravidez, né, é o encontro ou contato entre dois gametas sexuais, no caso, o espermatozoide, que é uma célula sexual ou um gameta sexual masculino, e o óvulo, que é um gameta sexual, uma célula sexual feminina. Este encontro gera então a fecundação, caso a mulher esteja então, esse óvulo esteja, no caso, fertilizado. Então, em função dessa fecundação, também vamos falar aqui um pouco sobre a questão dos espermatozoides. Espermatozoide, né? Tem aí o esperma, tem o sêmen, contém esses elementos. O esperma mais poderoso sobrevive em 5 a 7 dias. Mas a média é de 48 até 72 horas depois da ejaculação. Essa sobrevivência significa que dá para a mulher engravidar mesmo fora do período fértil. O que significa que se ela tiver relações sexuais 2 dias ou 3 dias antes da ovulação, pode ocorrer esta fecundação que chamamos de gravidez. Segundo a ginecologista da Unifesp, que é a chamada Universidade Federal de São Paulo, Carolina Carvalho, diz que os espermatozoides que sobrevivem mais tempo são os que carregam cromossoma X e elas dão origem às meninas. Só que estes cromossomas eles são muito lentos e economizam energia. Já os que carregam o cromossoma Y, que dão origem aos rapazes, eles são muito rápidos e gastam muita energia e sobrevivem menos tempo. Se podemos aqui fazer uma colação, mesmo desde os estudos feitos, já se percebe que os homens acabam por ser mais ágeis em relação às mulheres, mas mesmo o tempo de vida do homem em relação à mulher, enquanto estamos a sobreviver, os homens morrem primeiro em relação às mulheres. Então, aqui tem também uma explicação a nível das células sexuais que acarretam o Y, que geram os rapazes, e as células sexuais que acarretam o X, que geram então as meninas. A vida do espermatozoide não é mole. Em 48 horas, elas podem assistir, no caso, milhões de colegas. Que estamos a dizer que numa ejaculação pode conter 300 milhões de espermatozoides expelidos em cada relação sexual, em que, em média, apenas 500 essas células sexuais chegam até as trompas de falópio, canal que liga, no caso, o útero aos ovários. Canal que liga o útero aos ovários. No caso, acontece essa união entre o espermatozoide e o óvulo fertilizado. Para piorar, elas enfrentam pelo caminho um muco expelido, no caso aí pela vagina, que tem uma textura que dificulta, no caso, a deslocação desse mesmo espermatozoide. Já no período fértil ocorre o contrário, né? Ela melhora a situação porque o muco fica mais espesso, facilitando, no caso, a natação deste espermatozoide. E os mesmos alimentam-se de frutose, açúcar que é expelido no sêmen, que é presente nas frutas.
Quando os espermatozoides morrem, elas passam pelas trompas, né, que é para a cavidade abdominal, que se alojam em todos os órgãos da região da barriga e lá é absorvido, no caso, pelo corpo da mulher, que sendo o receptor, e cai na corrente sanguínea, sendo um processo muito normal que não causa nenhum problema. Pronto. A vivacidade dos espermatozoides depende muito também da quantidade e da qualidade de alimentos que este homem também consome. Estamos a falar de frutos diversos, como uva, morango, melancia, outros alimentos como abóbora. Estamos a falar de semente de abóbora, gergelim. Estamos a falar de nozes. Estamos a falar também de melancias e por aí, não é? Vamos falar também sobre a gravidez gemelar. A gravidez gemelar ocorre quando o ovário libera mais de um óvulo e cada um deles é fecundado pelo espermatozoide, que pode dar gêmeos não identificados, bivetilíneo, ou então, quando um óvulo fecundado por um espermatozoide divide-se, originando assim dois embriões, que podem ser gêmeos idênticos ou univetilíneo. Depois, de acordo com a doutora também, uma doutora ginecologista, ela diz que na fase fértil as chances de gestação gemelar são pequenas, mas elas aumentam quando há casos de família, isto é, da mãe, isto é, de irmãos, de tios, avós, irmãos de avós maternos. Quer dizer, a chance dessa gravidez tem a ver com uma questão também genética, principalmente para o lado materno. E o que isso quer dizer? Vamos falar também sobre os tipos de gêmeos para percebermos melhor. Temos os gêmeos monocigóticos, são chamados gêmeos verdadeiros. Esses gêmeos verdadeiros são aqueles que estão ligados na mesma placenta, são aqueles que têm o mesmo código genético e são do mesmo sexo. Os gêmeos dizigóticos, os gêmeos também plurivetilíneos, os gêmeos falsos, são aqueles gêmeos que estão em placentas diferentes, têm códigos diferentes, códigos genéticos diferentes e também sexos diferentes. No caso, uma menina e um rapaz, não é? E então, como é que ocorre essa questão de gêmeos? Pode ser quando é liberado dois óvulos fertilizados, ou então também pode ocorrer a chamada divisão celular. Quer dizer, o homem liberou o espermatozoide, esse espermatozoide, né, um apenas atinge o óvulo para fecundar, e este espermatozoide já lá dentro, ela vai dividir-se. Há uma divisão celular que chama-se mitose. Mitose significa soma, ampliar. Ela divide-se lá dentro, então pode gerar, se estiver na mesma placenta, são gêmeos verdadeiros. Se bem placenta diferentes, são gêmeos, então, falsos. Vamos também falar sobre a gravidez ectópica. A gravidez ectópica é a ligação da implantação de um óvulo fertilizado em um local anômalo no caso, nas trompas de Falópio. Essas causas podem ser DST, inflamações pélvicas, não só. Pode durar no máximo 9 semanas. Elas acostumam-se e podem até rompê-las. Ela tem cura quando há um tratamento que envolve uma cirurgia, no caso de laparoscopia, para retirar a placenta do feto, e este procedimento é normal, não afeta o útero no caso, né? Em alguns casos mais graves, então pode sofrer uma operação, precisa ser remover, no caso, haver uma certa remoção. Ela também tem sintomas, apresenta aí sintomas como sangramento vaginal, anormal, dor abdominal, inchaço incomum na região abdominal, fraqueza e enjoo. Também alguns especialistas defendem algo aqui muito interessante, que existem algumas mulheres que não são receptoras de cromossoma X ou Y, no caso. Elas são receptoras de um cromossoma e não outros. Quer dizer, são aquelas mulheres que só acabam por nascer muitas meninas, porque elas só são receptoras de X e não são receptoras de Y. Quer dizer, o óvulo dela mata o cromossoma Y. E o inverso também é verdadeiro. Aquelas que são receptoras de Y e não de X. Então acabam por matar. Bem, também é fundamental falar sobre a questão da placenta. A placenta essa palavra vem do grego, placos, que significa bolo, liso, o órgão, né, materno-fetal, que começa a desenvolver a partir da anidação, ou seja, a implantação do blastocitos. Esta placenta, né, na 8ª semana, ela começa a ter um desenvolvimento como se fosse fios de cabelo, né? Forma-se a partir de duas grandes células sexuais. No caso, o espermatozoide e o óvulo fecundado, né? Temos então aí, a placenta tem a função de comunicar o corpo da mãe com o feto, facilitando a troca de nutrientes para proteger e sustentar a gravidez, alimenta o feto, absorve os produtos excretores do feto. Temos a placenta, 3 tipos de placenta. A placenta creta é quando adere à camada muscular do útero. Placenta increta é quando invade a camada muscular do útero. Placenta pericreta é quando atravessa
complementa a parede uterina. Também